Fala galera, tudo bem? Fiquei um tempo aí sumido, porém estamos aí de volta. Iremos falar sobre esse texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. E de cara eu já coloco as traduções interessantes que a gente já observa aqui. Primeiro, Almeida Revista e Corrigida, a qual traduz o texto assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Olha que interessante a palavra constrange. É uma palavra que, se observarmos ela no português, significa uma ofensa, uma opressão, algo que vai contra a nossa pessoa. Só que olha que interessante a tradução Gustavo Adelino. Essa tradução Gustavo Adelino, ela foi baseada basicamente no texto majoritário. Quem tem o texto majoritário do grego vai saber que a tradução foi baseada lá. E a tradução fica: pois é o amor de Cristo que nos controla, porque entendemos que se um morreu por todos, então todos morreram. Aí eu pergunto para você: por que uma tradução usa a palavra constrange e a outra tradução usa a palavra controla? Qual das duas estão corretas? Olha que interessante. O que é esse amor? O que de fato é esse amor a qual Cristo tem por nós, que faz com que nos sentimos constrangidos, segundo a tradução Almeida Revista e Corrigida? Ou esse amor que nos controla, segundo uma tradução mais literal? E por que uma tradução diz constrange e a outra diz controla? Então é uma coisa interessante de observarmos e iremos tratar ponto a ponto desse texto. Olha que interessante. Temos aqui o texto grego e o texto na sua tradução literal. Regar agapito Christo sineche remas crinantas, tutohote reis hyperpanto apefane ara hypantes apefano. Que significa: o de fato amor do Cristo controla, nos julgando isto que se um por todos morreu, então os todos morreram. Vamos pegar verbo, substantivo, adjetivo e iremos analisá-los profundamente para podermos chegar à verdadeira interpretação do texto. Temos aqui então em cima aí a tradução que eu propus, e embaixo vamos observar aquilo que o texto quer dizer. Então temos aqui a primeira frase do texto: regar agapito Christo, pois é o amor de Cristo. Temos aqui o substantivo amor, que vem do verbo amar, agapau. Então ágape é um substantivo que vem do verbo agapau. E o que será que Paulo ele quis dizer quando falou desse amor? Lembrando que no grego temos várias palavras para definir amor. Diferente do português, o grego ele não introduz uma palavra na frente para poder definir o que é amor, como no português. No português, usamos uma palavra a mais para podermos definir aquilo que queremos dizer. Por exemplo, amor fraterno, usamos a palavra fraterno, ou amor paterno, amor de amizade. Então sempre introduzimos uma palavra a mais. Já no grego não. No grego sempre tem uma palavra que significa especificamente uma coisa.
por mais que os significados das palavras em grego variem entre 3 a 5 palavras. Porém, precisamente o amor, temos essa diferenciação. Então, o ágape é o amor a qual Deus ele concede a nós para que possamos introduzir esse amor a outra pessoa, porque quando somos cheios desse amor ágape, transbordamos a outra pessoa. Diferente do amor filha, de filéu, que é um amor de amizade, da onde vem filosofia, a ideia do amigo do saber, ou uma tradução que eu um significado que eu mais gosto, que é o amante do saber. Diferentemente também de eros, que do grego moderno é erotas, que é um amor entre um homem e uma mulher maritalmente, que é no casamento, um amor mais relacional entre um homem e uma mulher. Mas precisamente, o que significa então esse amor? Esse amor é um amor indescritível a qual Cristo tem para o seu povo, porque a pregação do Evangelho para a salvação demonstra o amor indescritível de Cristo para o seu povo. E se vocês observarem em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é o quê? Pensa num fruto, pensa numa mexerica. Essa mexerica é o fruto. E essa mexerica, ela tem gomos. E esses gomos são o quê? São graça, fé, temperança, longanimidade, benignidade. Então, esse fruto é o amor, o ágape. Então, percebemos que quando Deus derrama esse amor por nós, esse amor é esse fruto a qual transbordamos, e isso trabalha no nosso caráter. Então o caráter é de tal forma mudado e trabalhado, exercido, que você acaba amando o teu próximo como a ti mesmo. Porque quando você recebe esse amor de Deus, você acaba se amando e amando o próximo. Temos aqui então essa outra palavrinha qual nos causou dúvidas, que é sinergei, que significa constrange, controla. Então temos ali a primeira palavrinha, sinergei remas, que nos controla. Então a palavra sinergei é um verbo grego que revela variações de traduções. Aqui estão algumas versões representativas. Primeiro, o amor de Cristo nos impele. Se vocês buscarem fazer uma análise de traduções, vocês verão que algumas traduções irão ter a palavra impele. Da mesma forma, no segundo ponto, pois o amor de Cristo nos impulsiona. Terceiro ponto, pois o amor de Cristo nos incentiva a avançar. Quarto ponto, pois o amor de Cristo nos domina inteiramente. Quinto ponto, pois o amor de Cristo nos prende. Se vocês observarem aqui, são 5 traduções que temos e cada uma usa uma palavra diferente para traduzir a palavra sinergei. E o mais interessante aqui é que para podermos traduzir um texto, precisamos entender o seu contexto. Por isso que não podemos fazer uma exegese do texto sem conhecer primeiro toda a regra gramatical. Senão caímos em um erro qualquer de um iniciante aí. Como por exemplo a palavra Makarios, que basicamente significa feliz. Mas se você observar em Mateus 5, Makarioi
que está no plural, bem-aventurados, não pode ser traduzido como simplesmente feliz, porque ali tem um sentido forte do termo e também um sentido escatológico. Então, a melhor forma, além de ser uma tradução muito difícil, a melhor forma de podermos interpretar o bem-aventurados ali do texto é falar supremamente abençoado, enfatizando aquilo que realmente somos em Cristo. Então, observe que todas essas regras são muito importantes para que possamos de fato não só traduzir, mas também interpretar um texto, como temos aqui. Então, qual que é a ideia do sinergem? O significado desse verbo é que Paulo e todos os cristãos estão completamente dominados pelo amor de Cristo, de modo que eles vivam para Ele. Então, dessas 5 opções que temos, a palavra que mais chega perto é domina inteiramente. Por quê? Porque quando temos esse amor, nós deixamos as nossas próprias vontades para poder fazer a vontade de Cristo. E não é algo que é obrigatório, ele está oprimindo a gente para a gente fazer isso. Não, é algo que é natural, espontâneo. Esse amor nos domina a ponto de vivermos para Ele. Como está escrito aí em Gálatas 2:20. Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque a vontade de Paulo não sobrepõe a vontade que Cristo queria para a vida dele. E da mesma forma devemos fazer o mesmo. Vivermos para Cristo e não para nós mesmos. E temos aqui a preposição hyper, que é uma preposição que transmite o sentido de que Jesus é tanto nosso representante como nosso substituto. E aqui é interessante por quê? Porque quando lemos na tradução literal do texto, pegamos a Bíblia, lemos o que está escrito, observamos que muitas das vezes uma palavrinha que está ali, ela não tem tanto significado que deixamos para lá. Mas no grego não tem essa ideia. Precisamos de fato observar todo o seu contexto para podermos chegar a uma conclusão. E não me interpretem mal, eu não estou dizendo que no português devemos ter essa negligência de não observarmos esses pormenores. Porque de fato uma boa interpretação, seja em qualquer língua, precisa ter uma análise cuidadosa daquilo que está escrito. Seja uma palavra que é apenas um A, ou uma palavra mais enfatizada, enfática, uma hipérbole. Ok? Então essa preposição, ela transmite esse sentido de representante e também substituto. Mas como assim representante e substituto? Primeiro, Cristo nos representa, defendendo nossa causa diante do Pai. E segundo, Cristo é substituto, morrendo por nós na cruz. Então observa que, primeiro Paulo ele vem com essa ideia de que o amor indescritível de Cristo vem através de um ato que é a pregação, e esse amor é derramado por nós, desse mesmo amor vivamos para Ele, e depois esse mesmo amor faz com que entendamos que Cristo é o nosso representante e também o nosso substituto. Porque Ele defende a nossa causa diante do Pai. Pai, falei igual o Henrique Cristo agora. Pai. Diante do Pai. E também nos substitui morrendo na cruz do Calvário.
Por isso que toda essa análise deve ser de fato detalhadamente analisada. Eu usei bem a enfatização do termo, mas analise os pormenores do texto. E temos aqui a palavra panton, todos. É um adjetivo que ele ocorre 2 vezes só nesse versículo. E ele enfatiza a eficiência e não a suficiência. É interessante isso aqui porque há um debate no meio teológico que chamamos de calvinismo e arminianismo. Eu não quero aqui colocar em pauta quem está certo e quem está errado. Eu quero colocar em pauta aqui uma coisa interessante. Eu vou até trazer aqui esse segundo slide aqui para poder explicar da melhor forma. A eficiência mostra que Cristo morreu eficazmente pela igreja. Eficazmente pela igreja. Igreja é o que? Visível e invisível. A igreja é invisível. A igreja que só Deus sabe que será salva. Porque estar dentro do templo não significa que todos serão salvos. Porque no meio do templo existem pessoas que não são de Cristo. Não são salvas. Ok? Então, se você acredita na eleição de acordo com a soberania e beneplácito de Deus ou pela presciência, ambos têm que estar na mesma convicção da eficiência. Não é todos que serão salvos, apenas alguns. Isso é fato. Agora, se você é calvinista ou arminiano, isso não importa. O que importa é acreditar na eficácia da morte de Cristo na cruz do Calvário. Porque ele não morre eficazmente por todos. Porque se ele morresse eficazmente por todos, porque muitos vivem uma vida depravada e morrem sem Cristo e vão para o inferno. Logo, essa morte não é tão eficaz assim. Logo caímos em uma heresia. Cristo, ele tem poder sim, o suficiente, mais que suficiente, para morrer por todos e todos serem salvos. Mas ele não quis. Ele não quis. Não importa se você seja calvinista ou se você seja arminiano. Essa é uma verdade bíblica. E temos a suficiência. A eficiência mostra que a morte de Cristo é eficaz pelos salvos. A suficiência mostra que é suficiente para salvar todos. Mas o texto aqui, ele não está enfatizando a suficiência, mas sim a eficiência. Ou seja, a morte de Cristo é eficaz para todos aqueles que nele crê. Ok? E temos aqui Ara Pantes Apefano. Então todos morreram. Isso aqui é interessante porque é uma cláusula. É uma cláusula que continua, que é uma continuação da cláusula anterior. Ou seja, um morreu por todos. Ali o verbo morrer, apefano, tem um sentido literal, que se refere à morte física de Cristo sobre a cruz. E esse mesmo verbo pode ser tomado em um sentido figurado, isto é, a remoção da maldição da morte. Então, essa frase, então todos morreram, ela é uma continuação da cláusula anterior. Por quê? Porque enfatiza a morte física de Cristo e a morte figurada de Cristo. Porque Cristo literalmente morreu na cruz do Calvário por nós. E essa mesma morte faz com que ele retira a maldição da morte sobre a vida do salvo, que é uma morte eterna, uma separação eterna de Deus, uma maldição eterna que teríamos
por não estarmos em Cristo, ou por não sermos redimidos por Cristo. Assim, a morte de todos os que morreram apontam para a morte que Cristo experimentou por eles como representante e substituto. Por isso que Cristo é o nosso representante e o nosso substituto, para que não soframos a morte eterna. Amém? Obrigado por estarem aqui, por terem assistido esse vídeo. Saibam que em breve terá mais vídeos, e vídeos contendo conteúdos tranquilos, conteúdos que vão agregar para a sua vida tanto espiritual quanto intelectual. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tenha uma ótima semana, um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, e é nóis!